A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Ontem falamos quando José levou 5 irmãos seus e depois seu pai, Jacó, para falar com Faraó. Hoje vamos ver José administrando como governador. Hoje a gente vai ver a sua administração, a sua capacidade, o seu equilíbrio emocional. Mas tudo isso, quem botou ele nessa faculdade foi o Senhor dos Exércitos. Foi o grande reitor do mundo. Então, coisa boa é estar ao lado do Senhor, clamando aos pés do Senhor. O tema é: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Mas José planejou, José administrou. Aí você pode me dizer, sim, mas aquilo já era um projeto de Deus, é verdade. Mas esse projeto de Deus, através de José, ensina a mim e a você só comprar o que pode, aprender a economizar, não ter vaidade de comprar as coisas sem poder, ou passar dos limites nas compras, porque não sabemos o dia de amanhã, não é verdade? Gênesis 47, do 13 ao 26. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. Veja que a situação chegou ao extremo, né? Eu não sei meu dia de amanhã, nem você. O povo comprava mantimento e José ajuntava todo o dinheiro e levava para o palácio, para os cofres de Faraó. Você imagina a moral de José, o respeito que Faraó tinha por José, né? Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. E eles disseram, por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. A gente sabe que José não saiu de uma faculdade para administrar. José não se formou em administração de empresa. José saiu de um presídio. José saiu de uma dor, de um sofrimento. Mas José saiu com a graça de Deus. José saiu porque o Senhor estava com ele e o capacitou. Então, na dor, seja qual for a situação, a gente tem que estar aos pés do Senhor. Porque quem protege, quem livra, quem abre porta, quem abençoa, quem capacita, é Ele. José respondeu, se vocês não têm mais dinheiro, traga o seu gado e que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. Em troca, ele lhe deu mantimento durante todo aquele ano. Veja que José sabia administrar. Aí você pode dizer assim, mas José tinha que ter pena deles. Não é assim. Eles tinham que passar por isso e José estava ali para administrar o que era de Faraó. A Bíblia diz, nem seja bom demais, nem ruim demais. Está lá em Eclesiastes, porque senão você se prejudica. Temos que agir com coerência, mas de acordo com as situações. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José, Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras, dê-nos mantimento para que possamos viver e também semente para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. A uma pessoa humanamente comum, ela ia entrar em desespero. Por quê? Porque era uma situação sem freio, sem limite. Mas José estava ali sendo administrado por Deus. Quando lá em Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe, é na dificuldade que você tem que clamar. É no medo, na dor, na perca, você tem que clamar. Porque aqui ele saiu do presídio para ser governador. Mas ele vivia clamando em ligação, conectado com o Senhor. Você está com uma grande dificuldade, é hora de se conectar muito mais. Porque ele tem saída para essa situação. Eu e você servimos ao mesmo Deus de José. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram
de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. José fez os egípcios escravos, pois no país inteiro. Veja que diante de tudo isso, as pessoas perdendo terra, animais, agora trabalhando com Faraó, mas os seus irmãos estavam protegendo. E o seu pai também. Porque a oração do justo causa muito efeito. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender. Nós temos que ter adoradores. Nós temos que estar intercedendo pela nossa família. Independente dela estar na presença de Deus ou não. Porque José foi rejeitado pela própria família. Mas quando ele necessitou de socorro, quem ajudou foi ele. Sabe o que é isso? É servir ao Senhor de verdade. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhe dava certa quantidade de alimento e assim eles tinham o que comer. O que me chama a atenção é que os sacerdotes aqui não eram cristãos. Não eram sacerdotes do Senhor, mas era sacerdote faraó. Sacerdote tem que ter respeito. O meu pastor, o seu pastor tem que ter respeito. Os homens e as mulheres de Deus têm que ter respeito. Porque Deus cobra. Veja que aqui era sacerdote que não era do Senhor. Mas não vendeu nada deles. E tinha a porção da alimentação de Faraó. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu comprarei para ele. Pegue aqui sementes para semearem nos campos. Veja que José sempre administrando com muita seriedade, com muita maestria. Agora ele deu semente para eles plantar. Mas tudo que era deles agora era do rei. Imagina o respeito que o rei tinha e a admiração por José. Não é verdade? Do que colherem, dê a quinta parte ao rei e use a outra quarta parte para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. José ajudou do jeito que pôde. Ele fez o máximo, mas ajudou tudo e todos. E eu e você tem que semear a palavra. Eu e você que tem que semear a adoração a Deus. Eu e você tem que semear a fé, não só para a gente, como para o próximo. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido para nós, seremos escravos do rei. Veja que aquele povo teve gratidão por José, porque José soube administrar e cuidar deles. E não deixou ninguém morrer de fome. Isso é um exemplo para eu e você ser grata ao nosso Deus. Independente das situações boas, ruins, difíceis. É gratidão, porque o que ele permite hoje, o que ele faz hoje na nossa vida, a gente só vai entender amanhã. Está lá em João 13:7. Então seja grato por bom e por ruim. Seja grato em qualquer situação, porque ele está no controle de tudo. Para terminar, o 26. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte em todo o Egito. A quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só a terra dos sacerdotes não ficarão para o rei. Mais uma vez, até na lei, foi honrado os sacerdotes. Honre os homens de Deus, as mulheres de Deus, honre seu pastor. Eles têm falha como eu e você, mas são os escolhidos do Senhor. Amém? E vamos aprender com esta palavra. Vamos aprender com a administração de José. Não gaste demais. Não fique eufórica com aquilo que você não pode fazer. Porque amanhã ainda pode trazer mais situações difíceis. Lembra quando o Senhor fez o milagre dos pães e dos peixes? Que depois que todo mundo se alimentou, mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, ele mandou que seus discípulos recolhessem o que sobrou. Porque a gente tem que saber administrar. A gente tem que saber se organizar. Porque não conhecemos o dia de amanhã. Lembre-se do tema, Provérbio 21:5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidades. Vamos vigiar? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.